esquecer. Mas vamos lá, peguem aí o livro de ética, página 79. Foi a atividade que eu passei na aula passada. Nós vamos fazer a correção e nós iremos partir para uma nova discussão cada vez mais cedo. Ê! Tu gosta, né, Miguel? Esse Miguel é uma figura, viu? Vamos lá, todos com Ô, os livros. professor, ontem eu só fui. Ô, professor, ontem eu só não fui porque eu não consegui, mas eu tava falando para Gustavo que ontem, depois da gravação, eu ia passar no shopping só para pegar a briga. Oxi. Ô, Miguel, É porque. qual é o Não, teu... calma. Não, é que tem uma barraquinha lá que vende muito de HQ. Aí eu fui com meu pai e tinha lá escrito qualquer item por R$ 10, mas estavam vendendo a HQ por 50. Hum, Aí eu ia chegar lá e comprar por R$ 10, porque estava escrito por 10 exatamente. reais. Propaganda enganosa. Se tá qualquer item por 10 e tem um de 50, você diz, eu quero esse de 50 por 10. Não, não pode, tá certo. Tira uma Exato, foto, eu ia leva lá no pegar Procon e briga. compra. Ia gerar Exato, eu ia confusão lá mesmo, pegar hein, briga. Miguel? Vamos lá, gente. Primeira questão. Para você, o que justifica na sociedade atual o ato do ficar? Pode Professor, eu responder, coloquei a necessidade fisiológica e a vontade de ambos os lados. certo? Pode responder, Isabel. Eu coloquei a falta de querer um compromisso e saber que a pessoa pode ficar com quem quiser sem ter o compromisso. Bianca. Eu coloquei o querer de ter novas experiências e de saciar suas curiosidades. Eita, Bianca. Júlia. Porque assim, o ficar corresponde a uma relação que a princípio não tem nenhum tipo de compromisso. Isso, perfeito. Corretíssimas as respostas. A Islane respondeu. Professor, eu coloquei parecido com o das meninas. Ótimo, perfeito. Então vamos para a segunda questão. Como o regime capitalista tem influenciado a vida afetiva da humanidade? Professor, eu coloquei que através da mídia ela cria o hábito de dar presentes, não só em datas comemorativas como o Dia dos Namorados, que foi uma data criada, como em qualquer tipo de... qualquer dia. Você olha na TV e chega um cara um dia normal e dá um buquê de flores para a namorada dele. Então, assim, através da mídia, ela criou a necessidade de dar... Compreendido, Miguel. Mais alguém respondeu essa questão? Professor, eu coloquei parecido com o do texto. Eu tirei do Certo. texto e botei entre parênteses. Como você botou? Eu coloquei transpermissadas também contribui para a nova cultura do corpo. A prática econômica deu origem ao hábito de consumir e sustentar pela demanda emocional do corpo por prazer e ausência de dor. Isso, correto também. Isabel. Isso, pronto, Gustavo, ótimo. Então a gente percebe que, de fato, o sistema capitalista influencia em todas as esferas da nossa sociedade e também nesse processo da afetividade e, como pontuado por Miguel, a propaganda faz parte, na verdade, desse campo de influência com mais força, com mais veemência, justamente por impulsionar que as pessoas tenham o hábito de consumo de determinados produtos para Nesse Dia dos Namorados, as faça sua sazonais. namorada feliz. Dê uma caixa de chocolate. Aí vai todo mundo comprar a caixa de chocolate e tome chocolate na Não quero chocolate, eu quero comida. Brincadeira. Professor, eu acho que assim, às vezes a sociedade, junto com o capitalismo, acabou adquirindo isso, porque a gente vê muitos remédios que as pessoas tomam para não ter que ir para academia.
as pessoas veem muitas coisas para não sentir aquela dor de pegar, você tá pegando peso, isso e aquilo. Uhum. Só que as pessoas esquecem que aquele remédio não dura muito tempo. Além disso, ocasiona sérios problemas futuros, né? Ou no próprio tempo presente. Terceira questão. O que significa dizer que experimentamos o mundo através do nosso corpo? Não é? Que Qual é ninguém a é Chico Xavier para ficar usando o corpo dos outros. Vamos lá, quem Essa eu mais? não consegui fazer, não. Professor, eu coloquei uma resposta um pouco maior, mas eu Certo. coloquei assim, quer dizer que percebemos a realidade através da captação dos dados imediatos. Quer dizer que as pessoas só percebem que as pessoas querem uma coisa imediata, mas não querem ir atrás daquilo ali. As pessoas é que nem vamos dizer, não é só do corpo que as pessoas querem. A pessoa vai para a academia, faltando 15 dias para ir para a praia e quer ficar magra naqueles 15 dias. Não é assim, você tem que projetar aquilo ali 3 meses antes. Exatamente. Mais alguém? Eu Professor. coloquei que, assim, quer dizer que qualquer atividade satisfatória exige o uso do corpo, seja atividade física ou íntima. Ótimo, Camila. Bianca? Professor, eu coloquei assim, acho que eu viajei, mas enfim. Significa dizer que só percebemos a realidade através dos nossos experimentos e do nosso entendimento sobre o nosso corpo. Também faz todo sentido, porque é justamente isso, gente. Vê, o corpo se constituindo com o mundo. Perceba que essa relação atual está bem próxima, o corpo e a constituição com o todo, onde se firmam as impressões humanas, bem como identidade histórica, temporal, cultural, tudo voltado para essa relação corpo e mundo. E a quarta questão: quais são as evidências apontadas pelo texto Ficar versus Namorar para o corpo ter se tornado um referente para a construção das identidades pessoais? O que vocês responderam? Professor, eu coloquei assim, não sei se está certo. É consciência de como você trata o seu corpo e como gostaria que as pessoas o tratassem. Certo. Professor, eu botei que Coloquei através de assim. coisas novas, ela pode acabar descobrindo quem é realmente. Certo, Luiz. Júlia ia falar? Professor, eu Coloquei coloquei assim. parecido com o de Gustavo. Eu coloquei assim. É preciso ter ciência de como você trata o seu corpo e como gostaria que as pessoas o tratassem. Tem que ter um aspecto de respeito que envolve essa questão. Isso. E se quiserem uma resposta mais, que é até uma parte do texto, poderia ser também revolução sexual, os avanços das ciências, sobretudo das biociências e da biotecnologia, uma vez que ambas explicitam e aprofundam a compreensão genética e protética do corpo. Aí é uma resposta mais teórica, porém, o que vocês falaram também está interligado com essa situação. Vamos lá Ô, agora professor, para a... nesse Oi? caso, nesse caso, a linguagem corporal também se encaixa muito, né? Sim, com certeza. Também está ligada perfeitamente. Vamos lá para a página 80. Cada vez mais cedo. Alguém começa a ler, por favor, esse primeiro parágrafo e o segundo. Que aí desses dois parágrafos, eu tenho duas frases pontuais, Eu centrais posso. desses dois, para que nós possamos iniciar aí a discussão. Vai lá, Miguel. Os adolescentes de hoje... cada vez mais cedo. Os adolescentes de hoje são a geração mais bem informada sobre sexo. Eles têm aula de educação sexual na escola, na teoria, né? Leem a respeito nas revistas, veem os reality shows da televisão e, se restar algum vestígio de dúvida, há sites na internet que respondem a qualquer questão sobre o tema. Os jovens não apenas sabem muito, como não há amarras sociais nem familiares que verdadeiramente os impeçam de passar da teoria à prática
no momento escolhido por eles próprios. Nada disso. Vale dizer, impede que estejam confusos e divididos sobre temas como virgindade, fidelidade, namoro e casamento. Conhecimento também não é suficiente para evitar descuidos, como o sexo sem camisinha. Por isso, nasce 1 milhão de bebês de pais adolescentes no Brasil. O início da vida sexual é um processo extremamente complexo para qualquer pessoa de qualquer geração, diz Paulo Bloise, psiquiatra da Universidade Federal de São Paulo, especialista em adolescência. Pode continuar, Miguel. Ou outra pessoa, caso queira. Desculpa se vocês escutarem meu irmão, de vez em quando ele escuta, acho engraçado e começa a rir. Sem problema, Miguel. A persistência das angústias em relação à vida amorosa, apesar do conhecimento e das liberdades atuais, tem uma explicação óbvia. Sexo não é só uma questão de informação, mas também de maturidade. Pondera o psicólogo Maurício Torcelli, do Instituto Kaplan, Centro de Estudos da Sexualidade em São Paulo. Esta é a primeira geração que não conta com a orientação de um guia socialmente rígido para a sexualidade. Pais e mães estão igualmente confusos, preocupados e tão carentes de parâmetro quanto os próprios filhos. Muitos deles tentam estabelecer paralelo entre o que está acontecendo e sua própria geração. Os dois momentos são diferentes. O desejo de romper estruturas sociais esclerosadas fez da liberdade sexual uma das bandeiras dos jovens das décadas de 1960 e 1970. Quando chegou a vez deles, deram liberdade aos filhos, mas não incluíram no pacote um modelo de comportamento sexual. O que se observa na sexualidade da atual geração não tem nem vestígio daquela energia rebelde e transformadora. O debate agora não é mais a presença de limites, e sim, eventualmente, a ausência deles. Ok. Deixa eu pontuar aqui duas frases que nós encontramos aqui nesses dois parágrafos, mais precisamente no segundo. E aí eu quero saber a opinião de vocês. Sexo não é só uma questão de informação, mas também de maturidade. E aí? Concordam, discordam? Concordo. As reações de Aislane, sem o áudio, já está mostrando aí que ela concorda muito, viu? Eu só Gente, preciso justificar, não, né? precisa. Toda resposta, sim ou não, tem as suas justificativas. Pergunta mesmo. Aí a gente começa trazendo aqui essa questão e está de fato cada vez mais cedo ou não? E o que vocês acham dessa questão do tempo? Há um tempo ou diante dessa massa social que nós vivemos, isso não há problema. Qual é a Eu concepção só tenho um que tempo, vocês né? têm? Tem que ter responsabilidade, rapaz. Isso, Luiz. Olha aí, Luiz, Eu coerente. ia falar sobre isso agora, estava me segurando para falar que Fale, tudo Miguel, fale. que a gente faz, a gente se responsabiliza. Se a gente está tomando sorvete, a gente está se responsabilizando em talvez pegar uma gripe. Tudo que a gente faz, a gente está se responsabilizando. Então, nessa pauta, mais que tudo, inclusive, tudo você tem a responsabilidade e na questão do tempo, cada um que escolhe que tempo é o seu, entende? Sabe? Se eu não quero, por exemplo, eu tinha uma menina que eu gostava no 5º ano, assim, coisa de criança mesmo. E aí ela era testemunha de Jeová. Ainda não era, mas assim, ela sempre foi me chegar na igreja e tal. E aí ela falou que não, porque não queria namorar aquele negócio de criança, porque só ia namorar quando tivesse 18 anos. Cada um escolhe seu tempo, entendeu? Estou entendendo.
Os demais concordam com essa citação do autor Miguel Melo? Cada um escolhe seu tempo. É Concorda? verdade. Concordo. É isso mesmo, Luiz. Dentro Ninguém dessa vai linha obrigar aí... algo, né? Oi, Gustavo. Concordo, porque ninguém vai obrigar outra pessoa a fazer algo que ela não queira. Exatamente. Aí dentro Até dessa porque, linha... né, se obrigar é crime, né? Exatamente. Dentro dessa linha, temos aqui uma outra frase que diz assim: esta é a primeira geração que não conta com a orientação de um guia socialmente rígido para a sexualidade. Vejam que nós estamos tratando de uma temática, certo? Voltada para a questão de cada vez mais cedo, cada um escolhe seu tempo, coisas desse tipo. E nós temos aqui uma afirmativa que diz que esta é a primeira geração que não conta com um manual rígido sobre a sexualidade. O que vocês acham? Porque, vejam, a nossa sociedade atual vive, na verdade, de uma forma bem desordenada sobre diversos aspectos da sociedade. A geração anterior tinha esse manual rígido, era aquela coisa mais burocrática. O que vocês acham? Vocês fazendo parte desta geração, vocês acreditam que a rigidez é sinônimo de fazer com que as pessoas se conscientizem e não seja cada vez mais cedo? Ou isso é apenas uma coisa superficial, que independente de rigidez ou não, cada um faz o seu tempo? Professor, acho que na minha opinião, na minha opinião, essa questão da rigidez e o tempo não tem uma relação direta, porque assim, tem, mas assim, a criação ou a forma que é abordado não vai mudar o que a pessoa sente. Entendeu? Estou entendendo. A questão do liberalismo, por exemplo, nesta geração atual. Veja que na outra aula nós tratamos sobre o ficar e o namorar, por exemplo, e existem estudos, e até o texto aqui vai trazer em algum ponto, que... deixa eu ver aqui se eu localizo para vocês. Pronto, aqui. O surpreendente, isso é no parágrafo 3, o surpreendente é que muitos jovens que têm vida sexual ativa não começaram com um namoro firme, mas com alguém com quem ficavam. Esse liberalismo de não tem problema. Se eu estiver ficando e eu quiser iniciar a vida sexual, tudo bem. Não preciso estar namorando. Concordam ou discordam? Esse liberalismo é positivo ou negativo, na perspectiva de vocês? Para mim isso é negativo, é isso aí. Certo. Aí, para Luiz é negativo. Para mim é positivo. Pronto. Cada um faz o que quer. Professor, Olha para aí. mim também é positivo, é uma escolha da pessoa. Se a pessoa quer ficar só por ficar mesmo e ir lá e fazer, a escolha da pessoa é muito positiva, é uma escolha dela. Agora tem uma coisa. É porque tipo, quando você fica, você nem conhece direito, né? Dependendo. Agora tem uma coisa nisso. Essas duas pessoas podem ter se visto uma única vez, mas se acontecer alguma coisa, elas têm que se responsabilizar. Uma coisa é ser liberal, outra coisa é ser liberal e irresponsável. Eu ia falar justamente sobre esse ponto, que tem que haver o cuidado quando eu sou a favor ao liberalismo, porque o que é liberal e o que é libertinagem, o que é fazer porque eu sou livre para escolher o tempo, mas eu preciso entender que para toda atitude existe uma consequência. Existem pessoas, por exemplo, que têm um nível de fragilidade que, se no primeiro encontro acontecer alguma coisa e depois o camarada ou a camarada não quiser mais nada, será um conflito mental, psicológico, emocional
para a pessoa. Por quê? Vocês concordam que numa ficada, um ou outro pode acabar cedendo ao fator emocional e se apaixonando e, no fim das contas, um sério problema ser gerado por uma das partes? Professor, na minha opinião, não Laís já precisa nem da concordou, já ficada. botou o dedinho aqui. Professor, na Oi, minha Miguel. opinião, não precisa nem da ficada. Como é? Repete, Miguel. Na minha opinião, não precisa nem da ficada. Exatamente, é porque é aquela concepção, olha. Gostar sem ter ficado, por exemplo, tudo bem, porque ainda não teve uma correspondência. Mas a partir do momento que se concretiza, pelo menos um encontro, algo do tipo, e um grau de esperança surge, e quando a coisa é mais profunda, que envolve sentimentos, a questão da proximidade, do sentir, do estar junto, isso pode ocasionar uma situação mais agravada, não é verdade? E Aí vem aquela questão do amor não correspondido. exato, Arthur, exatamente. O amor não correspondido. E para nós seguirmos para a última discussão da aula de hoje, adolescentes odeiam sermões, especialmente sobre sexo. Concordam ou discordam? Assim, odiar sermão, concordo. Agora, sim, eu, particularmente, nunca ouvi um sermão, mas foi tipo uma conversa. Então, quanto menos a gente como é a palavra? A gente trata isso como um tabu, como algo assim castigável, alguma coisa assim, menos a gente fica tenso por conta disso, sabe? É assim que eu penso, pelo menos. Eu quero uma resposta agora concisa, viu? Você só vai dizer com quem? Calma, calma para a pergunta. Vocês preferem tratar desse assunto com família ou amigo? Você só vai dizer isso, família, amigo. Amigo, professor. Amigos. Amigo. Você vai ser amigo, professor. O que não quer dizer Amigo. que você vai ser amigo, porque a gente tem uma abertura maior, mas o que não quer dizer que com a família também não seja interessante de vez em quando. Aham, estou compreendendo. Eu fiz essa pergunta para que nós possamos fechar essa discussão, porque justamente, antigamente, pelos estudos que são desenvolvidos, esse diálogo começava em casa, com a família. Porém, dos últimos anos para cá, pelo menos 8 anos para cá, mais precisamente nos últimos 5, essa abertura com os amigos tem sido maior, porque os amigos também têm vivenciado essa fase própria. E a família já começa a ter a consciência de que fora de casa, o adolescente, ele já tem uma abertura para esse conhecimento. Então, o diálogo da casa foi encurtado para, olhe, juízo, tenha cuidado. Pode falar, Miguel. Ô, professor, mas assim, a gente tem uma abertura maior com os amigos, sim, eu vou tirar por mim. Eu tenho um amigo que a gente se ajudava. Então, assim, se alguém queria ficar com ele, falava comigo. Porque eu ia lá falar com ele, aí arrumava as coisas. Pronto. Por isso que a gente tem uma abertura maior com os amigos, porque a gente se ajuda nesse sentido. Ah, entendi. A questão de arrumar. A gente tem um amigo que arruma o rolê pra gente. Ah, certo. Estou entendendo. Oi, Isabel. Professor, eu acho que assim é mais comum a gente conversar com os amigos, porque os amigos vivenciam e, querendo ou não, os amigos vão lhe entender. Porque os amigos não é aquela coisa dentro de casa, você às vezes até pode se sentir um pouco desconfortável de falar aquilo ali. Mas com seus amigos não, você já tá tirando onda, você já tá brincando, então vai ser mais fácil para você falar aquilo ali, que você vai ser como uma brincadeira, querendo ou não. Uhum, compreendo.
Contudo, gente, precisamos entender que diante dessa temática, o que nós devemos fazer e ter sempre é plena consciência e juízo mesmo. Por quê? Precisamos Para mim, você falar um preservativo. Meu Deus do céu. Esse Miguel é uma figura, viu? Olhem, porque nós precisamos compreender, gente, que nós somos membros da sociedade e, mesmo que você ache que não, você, por vezes, torna-se referência para as pessoas. E uma atitude errônea nossa pode causar uma questão das pessoas olharem e dizer, poxa, não era exatamente aquilo que eu pensava e refletir de forma negativa. Mas tenham juízo, tenham cuidado. Eu gosto de discutir estes assuntos com vocês, porque vocês mostram propriedade mesmo naquilo que vocês falam e também a coerência e a verdade que há em vocês. Vocês não trazem um discurso fingido. Vocês mostram de fato se vocês concordam ou se discordam. E é isso que faz o discurso, o diálogo na sociedade. Ok, gente? Então, alguém quer pontuar mais alguma coisa ou posso fazer a chamada? Professor, o senhor perdeu o seu representante de namoro aqui nesses debates. Eu não acredito, não. Peraí, eu vou parar de gravar.